Olá pessoal, primeiro vídeo de 2024 vai ser a resolução de um dos últimos vestibulares realizados ano passado, vestibular da Estadual de Minas Gerais, né, para os ingressantes agora em 2024. Então vamos lá, se você fez a prova, aqui um comentário sobre ela, né? Se você está aí começando a sua preparação agora em 2024 para prestar vestibular, Enem no final do ano, já fica aqui primeiro vídeo de resolução desse ano, né, para você ir acompanhando aí e se preparando. Vamos pegar a prova, pessoal. Como sempre, o caderno de questões está disponível aqui, o link na descrição desse vídeo, tá? É uma prova bem simples, uma prova com 6 questões, uma formatação já bastante antiquada até, né? Essa formatação em única coluna de página, então a gente vai ter que usar esse formato aqui com a telinha pequena aqui em cima para poder visualizar melhor o caderno. Questão 37, a primeira questão de história, né? Então nós temos aqui duas imagens, né? Aqui na primeira uma capa do quadrinho do Capitão América, né? Em que ele está combatendo ali inimigos, inclusive um aqui tem a foice e o martelo. E do lado uma imagem, né? Com a Estátua da Liberdade ali apoiada em cima de uma bandeira dos Estados Unidos estilizada, né? Tem uma legenda aqui, né, que ajuda bastante na imagem, na resolução da questão, que é: esquerda, capa de HQ de um herói americano, Capitão América, enfrentando inimigos que seriam comunistas. À direita, panfleto da União Soviética simbolizando uma falsa liberdade do estilo de vida norte-americano, né? Porque aqui a gente tem o cifrão, mas aqui as listras da bandeira, né? Como grades de cadeia, né? Você vê aqui, né, pessoas presas ali. Bom, a Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre Estados Unidos e a União Soviética e seus respectivos aliados. O Bloco Ocidental e o Bloco Oriental. Ela começou após a Segunda Guerra Mundial e durou até a dissolução da União Soviética em 1991. Durante esse período, Estados Unidos e a União Soviética competiram por influência global, cada um promovendo sua ideologia e tentando minar a do outro, né? Houve impacto significativo na política, economia e cultura do mundo, por conta das disputas travadas pelos dois blocos. O que as duas imagens representam sobre o conflito entre os dois blocos. Bom, então aqui a gente tem, né, as duas imagens e a questão pergunta, né, o que você tem ali, disputas ideológicas, obviamente, mas vamos ver como é que as alternativas se estruturavam, né? Tentativas de acordo de paz baseadas na construção de uma cultura comum, não, porque são culturas com bases, né, ideológicas distintas. Disputas étnicas que levaram à produção de cartazes inspirados em heróis de quadrinhos famosos. Bom, a Guerra Fria não é uma disputa étnica, né, não tem essa característica. C. Vitória do capitalismo sobre o comunismo. Haja visto que a Estátua da Liberdade não significava prisão. Bom, mas aí não é o que a imagem ali, a proposta, né, da propaganda soviética traz. Então tá meio fora de contexto, né? E até porque se você falar da vitória do capitalismo, você já não está falando do que é a Guerra Fria em si, né? E os panfletos ali, mas sim o resultado final. Então só pode ser a D, né? Disputa ideológica na qual ambos os lados produziam símbolos como meio de combater a ideologia adversária. Sim, né? Os Estados Unidos usou muito isso na indústria cultural, né? No cinema, né? No quadrinho, a ideia do inimigo comunista, e a União Soviética, né, por meio da sua propaganda, também fazendo aí um contraponto, né, mostrando os Estados Unidos como uma terra né, de opressão, né, o capitalismo como um sistema negativo. Então, era esse o jogo, né, entre os dois países. Questão bem simples, tema bem clássico, né? Bom, aí nós temos a 38. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Fala de Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, em discurso da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988, né? Então vamos lá. O atual regime democrático do Brasil, implantado efetivamente com a promulgação da Constituição Federal de 88,
é fruto de lutas e conflitos, considerando-se o contexto de transição da democracia atual no Brasil, bem como sua trajetória de combates à ditadura militar que a precedeu. Responda: qual evento histórico marca o fim da ditadura militar no Brasil, iniciada em 1964 e finda cerca de 21 anos depois? Então vamos lá, né? Qual desses episódios, né, marca o fim da ditadura militar? O movimento social conhecido como Diretas Já, mas as Diretas Já ocorrem durante a ditadura militar ainda, né? Em 84, pedindo eleições presidenciais diretas para eleger o primeiro presidente civil, né, na transição para a nova república. Então não pode ser, porque ainda tínhamos um militar no poder, né? Lei da anistia decretada no governo do presidente João Figueiredo, só que a lei da anistia ela é feita no início do governo Figueiredo, né? E, na verdade, a anistia serve muito para impedir qualquer tipo de punição e responsabilização sobre agentes da ditadura militar, principalmente no que diz respeito à tortura, né? A crimes cometidos contra cidadãos. Posse de José Sarney no cargo de presidente da República, sim, porque o eleito Tancredo Neves, né, acometido ali de uma doença, não toma posse, o vice era o Sarney, mas de certa forma é o primeiro presidente civil eleito ainda indiretamente, né, mas o primeiro presidente da transição. A D, eleição que levou Fernando Collor de Mello à presidência, aí não, porque já é pós-Constituição de 88, né? Então o Collor é o primeiro presidente eleito pelo voto direto, mas não é o primeiro presidente civil da nova república, né? Então ficamos aqui com a alternativa C, né? Posse do Sarney, embora ele tenha sido eleito como vice, né? Mas com a morte do Tancredo, efetivamente é o presidente. Bom, 39. Ao preferir fomentar a atividade do país e não a de outros países, ele tem em vista apenas a sua própria segurança e orientando sua atividade de tal maneira que sua produção possa ser de maior valor. Visa apenas o seu próprio ganho e neste, como em muitos casos, é levado como que por mão invisível a promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções. Bom, Adam Smith, Riqueza das Nações, é sempre um clássico, né? A VUNESP adora também citar o Adam Smith nos seus vestibulares. E aí a gente tem, né, aqui um texto que é bem clássico, né, que é esse de que quando o indivíduo busca, né, o seu próprio interesse, ele acaba, né, movido ali por uma força intangível, né, esta mão invisível, a promover, né, outros objetivos. Bom, Adam Smith, filósofo escocês do iluminismo tardio, é considerado por muitos como o pai do liberalismo econômico. Em seu livro A Riqueza das Nações, Investigação sobre sua natureza e causas, de 1776, tentou explicar por que alguns países eram mais ricos que outros. Cunhou termos tais como mercantilismo e desenvolveu conceitos que hoje fazem parte do conjunto de aspectos do liberalismo. A expressão mão invisível refere-se a qual aspecto do liberalismo? Então vamos lá, né? O que é esta mão invisível, né? Refere-se à livre concorrência de mercado que decorre da oferta e demanda sem controle mínimo do Estado. Pode ser, pode ser. É que vamos lá, pessoal. A mão invisível é o mercado, é o funcionamento do mercado. Ou seja, quando você se coloca, né, a fazer algo, você gera uma série de consequências e influências. A isso Adam Smith chama de mão invisível, né, como se houvesse ali um conjunto de regras, né, e fundamentos que vão, né, articular essas relações. Então pode ser. B, refere-se à divisão do trabalho na sociedade, sem a qual não haveria liberalismo nem capitalismo. Mas a divisão do trabalho não é uma especificidade do capitalismo, né? E se você pensar na forma capitalista industrial de divisão do trabalho, o próprio capitalismo existiu sem essa forma. Então aqui talvez um tanto confuso, um tanto incompleto essa alternativa B.
C. Diz respeito à propriedade pública, direito fundamental do indivíduo que vive numa sociedade liberal. Só que a mão invisível não é a propriedade pública, né? Não é um sinônimo para a propriedade do Estado ou bem público, não é isso. É uma metáfora para funcionamento do mercado, né? Diz respeito ao princípio de Estado forte e inviolável, que pode garantir liberdade individual de todos. Mas o liberalismo, ele não defende a ideia do Estado forte quando o Estado forte é associado a um Estado que intervém, que controla, que de fato atua sobre a economia e a ordenação social de forma tão intensa. Então aqui consideraram né? Embora seja o mercado, né? Seja o funcionamento da economia, né? Como se fosse uma natureza, como se houvesse, né? Uma certa forma natural, né? Da dinâmica econômica. Bom, aí a gente tem a 40, que vai falar da ditadura militar, né? Do Brasil. Vai dizer o seguinte, olha. Entre 31 de março e 1º de abril de 64, o governo João Goulart foi deposto pelas Forças Armadas do Brasil, que instalaram um regime militar. Esse regime se tornou uma ditadura que durou cerca de 21 anos. Durante seu período, não foram permitidas eleições diretas para presidente da República. Os militares controlavam os sindicatos, movimentos sociais e a imprensa, bem como outros grupos que cobravam democracia e denunciavam violência praticada pelo poder público. Sobre este período de ditadura, é correto afirmar que... Então vamos lá, né? Aqui na questão 40... Havia unipartidarismo, que foi instalado pelo Ato Institucional número 2 de 65, mas não era unipartidarismo, que é partido único, né? Havia um bipartidarismo, né? O Arena e o MDB, que era inclusive um subterfúgio da ditadura militar para dar ares, né, de que não era uma ditadura, porque sempre vai ter alguém que vai aparecer para dizer que havia até oposição. Ora só. B. Ato Institucional número 5 abrandou a ditadura e iniciou o processo lento e seguro de retomada da democracia. Não, o Ato Institucional número 5 aprofundou a ditadura militar, né? C. Censura executada pelo Serviço Nacional de Informação, SNI, do qual a ABIN, que está na notícia, né, dos últimos dias, deriva, né? Não foi prática comum no regime militar, pois ocorreu apenas com poucas exceções, como quando os soviéticos ensaiaram uma invasão no Rio de Janeiro. Bom, tudo errado, né? Porque houve censura pra caramba, né? E em nenhum momento os soviéticos ensaiaram uma invasão ao Rio de Janeiro. Então, só pode ser a D. O último presidente militar foi o general João Figueiredo, que assinou a Lei da Anistia em 1979. Olha lá, inclusive dialoga, né, com a questão anterior, né? Prova ali com uma certa redundância. 41. Em 133 a.C., enfim, o Tribunato da Plebe voltou a protagonizar conflitos com os senadores, quando Tibério Graco foi eleito tribuno e projetou uma reforma na distribuição do ager publicus, que provocou sua perseguição e assassinato por parte dos senadores e seus partidários. Bom, a ideia de reforma agrária, né, nas terras públicas, feita pelos irmãos Graco, né? Então você tem lá, Tibério Graco foi um tribuno da República Romana. Sua liderança e a pauta que ele agenciava levaram a tumultos sociais até que um grupo de senadores romanos o assassinou. Qual era a pauta de luta de Tibério Graco? Bom, é a redistribuição das terras, né? Então aqui a única possível é a alternativa B. Ager público, são as terras públicas, porque veja bem, fim da expansão territorial não, Roma vai continuar conquistando, né, terras até a transição, né, para a fase inicial do Império, alistamento obrigatório de filhos de senadores e demais políticos para gerar condições sociais iguais, né, o exército romano não é uma instituição do Estado, na época era uma instituição muito vinculada à figura dos generais, né. Fim da escravidão por dívida com a Lei das 12 Tábuas também antecede o período do Graco. Então, é reforma agrária mesmo, né? Até porque ele fala, né, aqui no texto, ó, né, reforma na distribuição do ager públicos, né, que é terras públicas. Então, não teria como
relacionar com outra coisa. E aqui a última, ó, 42. Leia o trecho e depois responda ao que se pede. Crea corpos para o serviço de guerra eram circunstâncias extraordinárias com a denominação de voluntários da pátria. Estabelece as condições fixas e fixas vantagens que lhe ficarão competindo. Decreto de 7 de janeiro de 1865. Em 1865, por decreto do imperador Pedro II, foram criadas unidades militares específicas. Após a participação militar, os membros daquelas unidades receberiam diversas vantagens, conforme decreto em seu inteiro teor, o que não se concretizou plenamente, pois o evento que as originou, essas unidades militares conhecidas como voluntários da pátria, foram organizadas em função de qual evento da história do Brasil? Pessoal, voluntários da pátria, inclusive várias cidades brasileiras, né, tem rua com este nome, é um dispositivo para alistamento militar no contexto da Guerra do Paraguai. E aí vamos lá, você poderia excluir por outro motivo. Guerra da Cisplatina aconteceu no primeiro reinado, então é Dom Pedro I, não segundo. Revolução Farroupilha é período regencial, antes do segundo reinado. E Revolução Federalista já é no início da República. Então, o único desses conflitos aqui que aconteceu no segundo reinado é a Guerra do Paraguai. Aliás, o maior conflito militar com envolvimento do Brasil. Então, por isso, alternativa C. Tá? Bom, diz aí nos comentários o que você achou da prova da Universidade Estadual de Minas Gerais. Eu achei uma prova com uma dificuldade moderada, tá? Não é uma prova difícil, tá? Não tem questões ali muito inovadoras, mas foram essas aí as 6 questões da prova de conhecimentos gerais do conteúdo de história desse vestibular. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para saber quando novos vídeos forem ao ar. Um abraço e até o próximo.